Bem-vindo de volta, agora na aula de número 87B, ainda falando de financiamento da educação, vamos para o bloco número 2, artigos 70, 71, 72 e 73. Já na tela, o caput do artigo 70 e do artigo 71, isto mesmo. Temos aqui no artigo 70 que considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas, deixa eu vir para cá, as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a, e aí teríamos os incisos. Já o artigo 71 elenca despesas que não constituirão gastos, na verdade, gastos que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o artigo 70 e 71, quando são cobrados em prova, são sempre cobrados juntos. E o examinador pergunta quais são os gastos que são considerados despesa com manutenção e desenvolvimento, ou os que não são considerados, os gastos que não são considerados despesas com manutenção, não são considerados despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. E geralmente, mal e porcamente, porque é mal e porcamente mesmo, o professor que está te ensinando isso diz: decora o artigo 70, decora as que são de manutenção e desenvolvimento do ensino, porque, por exclusão, se aparecer alguma que tu não conheces, será a do 71, ou vice-versa. Não faça isso. Você faz provas discursivas. Cada vez mais o nível das questões de prova de concurso está subindo. Na área de educação, então, parece que você tem que ter doutorado para fazer um concurso de professor da educação infantil, porque na bibliografia temos mais de 20 livros, fora as leis, fora os temas diversos. Basta olhar um edital de concurso. Tem muito mais conteúdo ali do que você viu na faculdade inteira. Você tem que ler inciso por inciso, todos os 8 incisos do artigo 70, todos os 6 incisos do 71 e refletir sobre cada um deles para ter a capacidade de fazer uma questão discursiva. Então vamos a eles. Vamos ver melhor. Ver melhor, não é isso? Foi o que disse o lobo para Chapeuzinho. É para te ver melhor. Vamos ver melhor cada um dos dispositivos. No artigo 70, as despesas que são consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, temos o artigo 70, inciso 1º, que falam daquelas despesas referentes à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Isso é o dinheiro gasto com a remuneração do pessoal da educação. Profissionais da educação, professores, orientadores, coordenadores, supervisores, enfim, que estejam no exercício da função. Eles não podem estar desviados de função, não podem estar, por exemplo, trabalhando no gabinete de um político. Se estiverem trabalhando no gabinete de um político, receberão lá pelo gabinete e não pelos cofres da educação. Esse dinheiro que é gasto para remunerar os profissionais da educação vem direto dos cofres da educação. Cofres esses abastecidos conforme o que estudamos no artigo 69 na nossa aula anterior. Perfeito? Inciso 2. Também são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino, a aquisição, aquelas despesas referentes à aquisição, à manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, por exemplo, se eu tiver uma escola e essa escola precisa, ao lado da escada, construir um elevador especial para subida e descida de cadeirante, o dinheiro para construir esse elevador, construção, sairá dos cofres da educação. Uma escola que fica numa área muito quente, que precise instalar ar-condicionado, que precise fazer a manutenção do ar-condicionado, olha ali no cantinho o ar-condicionado, e pagar a conta de luz do ar-condicionado, vai fazer isso com os cofres da educação.
Inciso terceiro, o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Toda despesa decorrente do uso, a conta de luz desse ar-condicionado, ou da manutenção de bens ou serviços vinculados ao ensino, também será dos cofres da educação. Então, a parte de merenda escolar, a merendeira é terceirizada. O pessoal da limpeza é terceirizado. Da onde virá o dinheiro para pagar a manutenção desse serviço de limpeza, serviços gerais ou de merendeira na escola? Virá dos cofres da educação, conforme diz o inciso terceiro. Levantamento estatístico. Estudo e pesquisa. Mas levantamento estatístico, estudo e pesquisa que sejam vinculados principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino naquela rede municipal, naquela rede estadual. Esses levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas serão eles, quando vinculados principalmente à qualidade da educação ou à expansão da rede, eles serão integralizados e serão custeados com dinheiro da educação, egresso, oriundo, lá do artigo 69 que vimos na aula passada. A realização de atividades meias necessárias ao funcionamento do sistema de ensino também é custeada pelos cofres da educação. Valores para pagamento de concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas também podem ser custeados com dinheiro do cofre da educação, arrecadado lá no artigo 69. A amortização e o custeio de operações de crédito destinadas a atender o disposto nos incisos deste artigo também podem vir a ser quitadas pelo dinheiro dos cofres da educação se essa operação de crédito tiver sido requisitada para atender às necessidades da educação. Então pedimos uma antecipação de crédito, como estudamos na nossa aula anterior, as operações de aro, cujo dinheiro vai ser destinado à educação. Então, quando o dinheiro da educação chegar, podemos quitar, pagar, se for o caso, essa antecipação de crédito, essa antecipação de receita com dinheiro da própria educação. E o oitavo e último é a aquisição de material didático escolar e a manutenção de programas de transporte escolar. Estes também serão pagos com dinheiro dos cofres da educação. Acabou aí as despesas do artigo 70. Vamos para as despesas do artigo 71, que são despesas de apoio, isso mesmo, despesas de apoio à educação. Diz o artigo 71 que não constituem despesas que serão pagas com dinheiro dos cofres da educação. Então, de que cofre virá? Virá do cofre da Seguridade, por exemplo, social, virá do cofre da assistência social, virão de outros cofres, não do da educação. Não virá do cofre da educação, geralmente vem do cofre da assistência social ou de outros programas governamentais, ligados a outras políticas públicas, que podem ser na área de assistência social ou até mesmo na área ambiental ou de mobilidade urbana ou de segurança ou urbanismo, outras áreas. Inciso primeiro, pesquisas, mas pesquisa quando não vinculada à instituição de ensino ou quando não efetivada fora dos sistemas de ensino, que não visem principalmente o aprimoramento da qualidade ou da expansão da rede no respectivo sistema. Porque se visar o aprimoramento da qualidade do ensino ou expansão da rede, esta cai lá no artigo 70, como vimos aí há 2 minutos atrás. Inciso 2, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Inciso 3º, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Não entendi bem, Hammurabi. Muito bem, se você resolver transformar aquela escola pública custeada pelo município ou custeada pelo Estado em uma escola cívico-militar, como a gente está vendo aqui, e contratar, por exemplo, militares da reserva para trabalhar nessas escolas,
as despesas nesta conversão e as despesas com esses militares da reserva não serão pagas pelos cofres da educação. Poderão ser pagos pelos cofres da assistência, pelos cofres da área de segurança pública, mas não será o cofre da educação que vai pagar essa conversão de uma escola em uma escola cívico-militar, quando isso implicar, por exemplo, a contratação de pessoal militar da reserva para atuar nessas escolas. Continuando. Programas suplementares. Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Esses programas suplementares estudamos no início do nosso curso, lá no artigo 4º, inciso 8º. Isso mesmo. Explicamos a natureza desses programas suplementares e lá mesmo deixamos claro que esses programas não eram custeados com o dinheiro da educação e sim com o dinheiro da assistência social. Inciso 5º, obra. Obra de infraestrutura, ainda que realizada para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Então, uma obra de infraestrutura que possa beneficiar a rede escolar, mas ela não é uma obra na escola, ela não é uma obra que esteja diretamente ligada ao ensino, embora possa até melhorar a qualidade do ensino, mas ela não é diretamente ligada ao ensino. Se ela não é diretamente ligada à melhoria do ensino, ela não será custeada com os cofres da educação. Por exemplo, eu tenho uma escola, e essa escola fica aqui no Cerrado, aqui no Distrito Federal, numa área mais rural. A escola está ali bonitinha, mas o entorno da escola todo não é asfaltado. Quando não chove, é só poeira, é só o barro vermelho do cerrado entrando na escola e nas salas de aula quando não chove. E quando chove, é só lama, é só o inferno para poder chegar ali naquela escola, naquela chuva e naquela lama. Vamos asfaltar as ruas do entorno da escola. Isso melhora a qualidade de vida do educando? Sim. Do profissional da educação? Sim, também melhora do profissional da educação. Podemos gastar o dinheiro dos cofres públicos destinados à educação para isso? Não, porque embora melhore a qualidade de vida do aluno e dos profissionais da educação que atuam na escola, não é uma obra de infraestrutura cuja sua finalidade está intimamente ligada à melhoria do ensino. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se você fizer uma viagem para o município de Ilhabela, no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo. Ilhabela tem lá a parte norte e a parte sul. Ilhabela tem a parte leste e a parte oeste. Na verdade, parte oeste e parte leste. Ligando parte oeste com a parte leste, temos uma rodovia. Uma rodovia estadual, ligando a parte oeste à parte leste da ilha. Ligando a área urbana principal da cidade a Praia de Castelhanos. Isso mesmo, essa praia bonita que você está vendo aqui, que fotografada do seu mirante, parece um coração. Olha que linda essa praia. Né? Essa praia é a Praia de Castelhanos e ligando a parte oeste à parte leste e vice-versa, temos a Estrada Parque dos Castelhanos. Extensão 15 quilômetros. É uma estrada de barro que tem um horário de ida. 8 às 14 todo mundo vai. E de 15 às 18 todo mundo volta. Contrariar esse fluxo dá um problema danado. Muito bem, é uma estrada perigosíssima, de barro, construída em encostas que vivem desabando. E o pessoal da Praia de Castelhanos com muita frequência fica isolado, ilhado, quando ocorre um deslizamento ou chuvas fortes que implicam alagamento. Somente veículos de tração de 4 rodas são liberados para passar na área. Para você ter ideia. E lá na Praia de Castelhanos temos uma escolinha, tá? A Escola da Lagoa, isso mesmo, Canto da Lagoa, a escolinha que fica lá na Praia de Castelhanos, que eu já tive a oportunidade de visitar 2 vezes. Se algum professor da Escola de Castelhanos estiver vendo essa aula, eu já estive aí. Né? Um grande beijo para os professores, um grande beijo para o pessoal do entorno de Castelhanos. Tem a escola Canto da Lagoa. Então, se a gente simplesmente asfaltar essa estrada de Castelhanos,
que liga a parte leste a oeste. Isso melhora a qualidade de vida de nossos alunos? Sim, melhora. Melhora a chegada e a saída na praia, melhora a chegada de recursos e insumos para a utilização dos alunos e professores na escola. Melhora. Poderia ser feito? Até pode ser feito pelo governo do estado de São Paulo. Ou até com uma parceria, governo do estado de São Paulo, com prefeitura do município de Ilhabela. Não vou levar aqui em conta questões de natureza ambiental. Mas porque vai afetar o ecossistema, não vai afetar o ecossistema. Existe uma questão ambiental aí. A estrada passa num parque que é protegido, é uma área ecológica. Não vou levar isso em consideração. Vou levar só em consideração que esse tipo de obra, ela beneficiaria os educandos dessa escola? Sem dúvida nenhuma. Poderíamos utilizar o dinheiro dos cofres da educação para isso? Nunca, jamais. Outros caixas seriam utilizados, mas não o caixa da educação. Essa despesa de obra, de infraestrutura, que melhora até, mas não é ligada diretamente ao funcionamento da escola, ela cai no artigo 71. Dando continuidade, temos o inciso 6º e último, que é o pagamento de pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando estiverem em desvio de função. Por exemplo, está trabalhando no gabinete de um político. Quem vai pagar a remuneração dessa professora que foi trabalhar no gabinete do político, é lá o gabinete do político. Se ela estiver desviada de função, estiver trabalhando agora no TRE, por exemplo, por uma razão qualquer, ela não receberá pelos cofres da educação. Artigo 70, ela receberá por outros cofres, daí artigo 71, inciso 6º. Perfeito? Muito bem. Dando continuidade à nossa aula, vamos para a seara do artigo 72. Diz o artigo 72 que as receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e o principal, serão publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Então você que quer acompanhar quanto o seu município gasta, quanto o seu estado gasta em matéria de educação, procure saber em que veículo de comunicação os balanços do poder público referentes aos gastos com educação são publicados. Eles são apurados e publicados pelo poder público, geralmente em sites oficiais e em diário oficial. Então, essa publicação ela é requisito obrigatório. E aí, veja que nós nos remetemos ao parágrafo 3º, no finalzinho, volta aqui, artigo 72, né? Serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Que relatórios são esses? Então, estamos aqui fazendo uma remissão ao parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal, mencionado no dispositivo anterior, mencionado aqui no artigo 72. Está escrito lá que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Então, ele está estabelecendo a forma no sentido do prazo. O Poder Executivo publica até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, a gente tem 4 publicações, a gente tem, na verdade, 6 publicações, tá? 6 publicações anuais, o relatório resumido dessa execução orçamentária. Então, se você chega lá na tua prefeitura para saber quando é publicado esse balanço e onde, aí eles vão dizer no site oficial, uma vez a cada semestre, não pode ser uma vez a cada semestre, uma vez no ano, não pode ser uma vez no ano, tem que ser até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, isso é, serão exatamente 6 publicações por ano para que você possa acompanhar. Segundo a própria emenda constitucional número 106 do ano de 2020. Emenda essa bem recente na estrutura da nossa legislação educacional. Muito bem, vamos agora para o artigo 73. 70, 71, 72, 73, o último dessa aula. Mas um artigo de máxima importância, porque ele vai falar
da prestação de contas. E vai me obrigar a fazer uma remissão à Constituição Federal, mais especificamente ao artigo 212 da Constituição Federal, que sofreu uma alteração recente, assim como o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que também sofreu uma alteração recente, ambos alterados pela Emenda Constitucional número 108, que dá perenidade, que garante a existência por prazo indeterminado do Fundeb. Emenda Constitucional número 108. Então vamos lá. O artigo 73, ele é curto e simples. As remissões que vão me dar um trabalhinho, mas esse trabalho é tranquilo. Diz o artigo 73 que os órgãos fiscalizadores, a exemplo dos tribunais de contas, os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do artigo 212 e o cumprimento do artigo 60 do ADCT na Constituição. Então, os membros do Tribunal de Contas, eles vão dar uma prioridade quando estiverem levantando as contas do município, prioridade, vão ver primeiro o que está no 212 na Constituição, 212 da Constituição e 60 do ADCT na própria Constituição, a parte final, no ato das disposições constitucionais transitórias. Hammurabi, o que diz lá o 212? O que diz lá o 60 do ADCT? Vamos relembrar aqui. Vamos trazer o 212 à tela. O 212 da Constituição traz a mesma regra do artigo 69 da LDB, estudado na aula anterior. O 212 diz que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a primeira coisa que os órgãos fiscalizadores vão observar, a exemplo do Tribunal de Contas, é se cada ente da federação está destinando, no mínimo, estes percentuais para a educação. Na sequência, ela vai verificar o que está nos parágrafos e for pertinente. Isso é, diz aqui, por exemplo, no parágrafo 1º, aquela regrinha que a transferência que é feita, por exemplo, da União para o Estado ou da União para o município, ou do Estado para o município, lembra das transferências constitucionais? Não é considerada a transferência para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo que há transferir. Lembra? Ela é considerada receita do governo que há receber. Está desse lado aqui, eu estou do lado contrário, desculpa, comi mosca. Então, vai verificar se ao ocorrer a transferência da União para o Estado, ou da União para o município, ou do Estado para o município, se este ente federado, ao receber a receita, separou a fatia do bolo que é da educação. Perfeito? Vai verificar aqui no parágrafo 3º se aquele órgão, isto é, quando eu falo órgão, a Secretaria de Educação, porque ela é um órgão, atende com prioridade às necessidades do ensino obrigatório. Isso é, se é o Estado, atende com prioridade aquilo que lhe é obrigatório, que é o ensino médio. Se é um município, atende aquilo que lhe é obrigatório, que é o fundamental e a educação infantil. E se ambos em conjunto atendem às necessidades da educação básica. Os órgãos fiscalizadores também vão observar o que está prescrito no parágrafo 4º, 5º e 6º. 4º, 5º e 6º da LDB, tá? Isso é, no parágrafo 4º, 5º e 6º da LDB, não, do artigo 212 da Constituição. Isso aqui tudo é remissão ao 212 da Constituição. Então, os órgãos fiscalizadores também vão observar com prioridade os programas suplementares, parágrafo 4º. Vão observar se esses programas suplementares estão sendo pagos com dinheiro, por exemplo, da assistência social, porque eles não podem ser pagos com dinheiro da educação. Vamos verificar, tá entendendo? Se o dinheiro do salário educação está sendo devidamente gasto pela Secretaria de Educação, tá?
vão verificar se as cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário e educação estão sendo distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na rede. Vão observar tudo isso. Com uma observação em relação a esse parágrafo 4º e 5º aqui, que eu digo para você ter atenção, porque a gente menciona eles no próximo parágrafo, o parágrafo 7º, que vai dizer o seguinte, que diz o parágrafo 7º que é vedado, é proibido o uso de recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º, isso é, os recursos atinentes ao salário e educação, para pagamento de aposentadoria e de pensão. Isso é, o parágrafo 7º foi incluído agora no ano de 2020 por ocasião da publicação da Emenda Constitucional número 108, e ele veda, por exemplo, a utilização de recursos como recursos do salário e educação, parágrafo 5º e 6º, ou das cotas do salário e educação, para o pagamento de pensões, aposentadorias e pensões, e ele veda, ele proíbe também utilizar os recursos referidos no caput. O que são os recursos referidos no caput? É o caput do 212. Caput do 212. São aqueles percentuais, 18% no mínimo da União, 25% no mínimo dos estados e municípios, aqueles percentuais, tirar dinheiro daquele caixa ali para pagar a aposentadoria e pensão. Não posso tirar nem dali e nem posso tirar do salário e educação para pagar aposentadorias e pensões. Tá? Então, finalizando, o 212, temos aí o parágrafo 8º, tá? E além do parágrafo 8º, na sequência o parágrafo 9º e último. O parágrafo 8º diz que na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, seja ele federal, enfim, estadual, municipal, mas enfim, principalmente aqui os federais, serão redefinidos os percentuais do caput desse artigo, isso é, do 212, e no inciso 2 do caput do artigo 212-A. 212-A que também foi implementado por ocasião da publicação da Emenda Constitucional número 108 de 2020, que torna o Fundeb um fundo sem prazo mais para acabar, um fundo permanente. Então, se, por exemplo, faz parte da receita do Fundeb um percentual dos impostos federais. Se, por exemplo, o imposto federal for extinto, o dinheiro destinado ao Fundeb e o dinheiro destinado à educação diminui. Então, aquele percentual de 18%, por exemplo, terá que aumentar para que haja uma compensação. É disso que estamos falando aqui no parágrafo 8º e no parágrafo 9º e último, né? Temos que a lei disporá sobre as normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação, seja nas esferas estadual, distrital e municipal. Então, quando mencionamos aqui no estudo da LDB, no seu artigo 73, que os órgãos fiscalizadores atuarão com prioridade, isso não quer dizer que eles vão abrir mão de atuar em outras áreas, mas vão atuar com prioridade no artigo 212 da Constituição, essas são as primeiras etapas, as primeiras coisas a serem observadas pelos órgãos fiscalizadores, são os do artigo 212 e as do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, que diz aqui que a complementação da União, referida no inciso 4º, do caput do artigo 212-A, que é um artigo novo implementado pela Emenda 108, será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5º. Isso é, essa complementação na transferência de recursos para fins de assegurar a manutenção do Fundeb, essa complementação também deve ser monitorada pelos órgãos de controle. Perfeito? Muito bem. Então, retomando o artigo 73, que é o que a gente acabou de ver, os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas o que está disposto no 212 e no 60 ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 60 da Constituição Federal. Com isso terminamos a nossa aula de número 87 e terminamos o último bloco
Na próxima aula, a aula de número 88, iniciaremos o estudo do artigo 74 da LDB. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.